Mandando um abraço também pro meu irmãozão, o Eric Leiber, lá em Vitória. Se você precisar de um táxi de confiança em Vitória, procure o Eric, tá? Eu vou colocar no Facebook, Hora Venceu Jesus, o número do telefone dele. Aí, o Eric, se você estiver ouvindo aí, já coloca aí de uma vez, tá? Aí mesmo nas mensagens aí, tá? Pode colocar aí. Depois eu vou copiar e vou colocar. Ou você manda para mim o seu cartãozinho, eu vou postar aí no Facebook, tá? Do Hora Vem Senhor Jesus, tá bom? O Eric é pessoa, gente boa demais da conta. E é diácono lá em Aribiri. Irmãos, olha só, nós usamos a versão King James. Nosso objetivo é nos aproximar, né, mais e mais do original. O texto hoje é Marcos 3, a partir do versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso, o observavam com toda atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então, convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Só até aqui. Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, ó Pai, por essa palavra maravilhosa e pedimos que o Espírito Santo do Senhor possa nos trazer a revelação, aquilo que está por trás da letra, para alimento das nossas almas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, isso aqui é muito profundo, né? Primeiro, nós já falamos, o dia certo de guardar é o sábado. Isso não tem dúvida, né? Isso não tem dúvida. Se nós olharmos, Deus fez isso como uma orientação perpétua, né? E também, isso é uma ciência de Deus. Deus nos orientou a guardar o Shabá, que é o sábado, o Shemitah, que é o 7º ano, e esperar pelo milênio que está vindo aí, né? 6.000 anos nós já vivemos, e vem o milênio de descanso, que Isaías fala, que Apocalipse fala, onde o lobo vai pastar junto com o cordeiro. Deus vai refazer o seu plano, aquele plano inicial do Jardim do Éden, né? Onde naquela época os animais eram todos herbívoros, todos, tá? Até mesmo o leão, a onça, né? O leopardo, o lobo, todos eram herbívoros. Aonde está isso? Está lá em Gênesis 1, pode procurar, né, que Deus fala que todas as ervas do campo vos servirão de alimento, para vós e para todos os animais. E depois, em Gênesis 9, ele permite que todos, o homem e todos os animais, e alguns animais, né, sejam carnívoros. Ele orienta. E assim, nesse projeto inicial, que ele mudou por causa da desobediência do homem, né? Ele mudou o projeto inicial. O homem não tinha condição de viver mais 1000 anos como o Senhor havia preparado, porque se nós analisarmos, como por exemplo, Adão viveu 950 anos, Matusalém 969 anos. O homem foi feito para durar muito tempo. Esse era o projeto inicial de Deus. Mas com o pecado, Deus precisou refazer aquilo que ele já sabia que ia acontecer pela sua onisciência. Então, depois do dilúvio, o homem passou a viver 120 anos, e depois, no Salmo 90, Deus diz assim: convém ao homem viver 70 anos, alguns chegam a 80, 90, né? Mas mais é canseira e enfado. Então a geração passou
ela diminuiu para 70, 80 anos, mais ou menos, 80 e poucos anos, conforme a orientação do Senhor. Mas o que é guardar o sábado? Olha, não seria para nós guardar como os judeus guardam. Tem alguma religião também que guarda da forma do Antigo Testamento, como se fosse o Antigo Testamento. Guardar o sábado seria fazer no sábado o que nós fazemos no domingo. Aquele descanso, é um dia que não trabalha, né? É um dia que deveríamos ir à igreja, seria no sábado. Entenderam? Mas não é aquilo igual a orientação do Antigo Testamento, que você não pode andar tanto, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Porque o homem aprendeu a lei, né? A lei, ela é para lavar o homem por fora, ela é comportamental. Então o homem aprendeu a comportar. E quando o homem se comportou e entendeu, né, Jesus veio para nos lavar por dentro, para nos dar a condição interior. Aí veio para nos lavar por dentro, né? Com toda a orientação do fruto do Espírito, os dons do Espírito Santo. E aqui, nesse texto que lemos, os doutores da lei estavam vigiando Jesus. Né? Olha que ponto chegava o absurdo, né, do excesso de zelo. Excesso de zelo. Eles ficavam procurando para ver se ele ia fazer alguma coisa no sábado para acusá-lo. No entanto, Jesus é Senhor do sábado. Esse Jesus que você serve, meu irmão, é Senhor de todos os dias. Todos os dias. Né? Entendamos, por exemplo, lá em Hebreus, diz assim, o autor de Hebreus escreve: sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Descanso sabático é um Shabá, né? E uma citação que diz respeito a Paulo, em Atos 18, 4, fala assim: assim, todos os sábados ele argumentava, pregava na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto a gregos. Os irmãos estão entendendo? O dia de descanso, o dia de ir à igreja, né, a sinagoga no caso aqui, seria o sábado. A mudança para o domingo foi feita por causa de um casamento pervertido, né? É exatamente o que quer dizer Pérgamo. Pérgamo quer dizer casamento pervertido. Foi o casamento da igreja com o Estado. Passou a mandar no outro, começou a mandar no outro. Os interesses de um eram considerados pelos outros, e o interesse do outro era considerado pelo um. E assim foi. E muita coisa foi introduzida na igreja, aquela igreja pura que começou em Éfeso, né? Aquela igreja que depois começou a ser perseguida, e acaba que Constantino, naquela armação que ele fez, ele trouxe os cristãos para a igreja, né? Para o Império Romano. Os cristãos passaram a não ser mais perseguidos pelo Império Romano, acreditando nas promessas de Constantino, né? E com isso Constantino encheu, né, de favores e de concessões a religiões pagãs, né? Os adoradores de Baal, que Baal é o Deus Sol, né? Então ele mudou o dia de guarda para agradá-los, né? E outras concessões que foram feitas. Isso é histórico, irmãos, isso não é especulativo, isso é histórico, está anotado em toda a história do mundo, tá? E assim, acontece que nesse momento em que Jesus estava ali na sinagoga, ele chamou esse homem da mão atrofiada. Esse homem, as pessoas que tinham deformidades, elas ficavam normalmente atrás dos outros, eles eram como pessoas amaldiçoadas. E Jesus o chama para o meio. Vem para o meio, vem para cá, vem aqui para frente, né? Vem aqui que eu vou te curar, né? Tá subentendido isso aqui. E assim, todos se escandalizaram com Jesus curando no sábado.
Mas, irmãos, Jesus é Senhor de todos os dias, inclusive do sábado, né? E aí Jesus indagou a todos eles, porque sabia o que eles estavam pensando. O que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, todos ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele atendeu, e eis que a sua mão foi restaurada. Diante disso, os fariseus se retiraram e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Irmãos, olha como a maldade no coração do homem, e essa maldade daquela época é a mesma maldade de hoje. Jesus tem feito milagre na vida de muitos, mas muitos outros não enxergam. Às vezes cura um no meio da família, e a família não está nem aí, não enxerga isso, de tanta maldade que tem no coração, de tanta servidão ao mundo que tem no coração, na sua vida. Eles não enxergam a ação de Deus no meio da sua própria família. Alguns sim enxergam, se convertem e passam a buscar a Deus, mas a maioria não está nem aí para o agir de Deus. Quer a razão, prefere a razão. É o que aconteceu naquela época, né? Jesus cura de forma maravilhosa aquele homem que estava lá atrás, escondido no meio dos outros. Primeiro ele cura o coração, vem para o meio, porque é no meio que o Senhor age. O Senhor não age na vida daquele deformado fisicamente, deformado psicologicamente, que fica se escondendo pelos cantos, né? Jesus está te chamando para o meio. Vem para cá, vem para o meio. Vem para o meio da igreja, vem para o meio da obra, vem para o meio do corpo, venha ser parte do corpo. Aí você vai ver o milagre acontecer, as bênçãos acontecerem todos os dias na sua vida. Mesmo que a sua família te rejeite, mesmo que os seus amigos te rejeitem, como eu sei disso. Portanto, vem para o meio, é o conselho que fica para o seu coração, é a palavra do Senhor que fica para o seu coração nessa tarde. Não adianta você se esconder atrás da multidão, quando estava cheio de gente ali, e esse coitado, inibido pelas leis, porque é pela lei, né, ele tinha que ficar mesmo afastado dos outros, né? E Jesus sempre incluiu as pessoas, aqueles deixados de lado pela razão, pela sociedade. Jesus sempre os incluiu no meio. E essa palavra, levanta-te e vem para o meio. No meio que é seu lugar, meu irmão. E se você tem um problema, uma luta, uma deficiência física, uma deficiência espiritual, está afastado do Senhor por algum motivo, vem para o meio. Você lembra ali em Atos também, quando foi Pedro e Tiago que foram ali no templo, foram orar no templo. Aquele homem pediu uma esmola, lembra disso? Aquele homem pediu uma esmola. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, e o homem estava ali, Quando Pedro falou com ele: olha para mim, olha para nós. Aí aquele homem olhou para cima. Aquele homem sempre com um olhar baixo. As pessoas deformadas, elas tinham até medo de encarar as outras. Olha para mim. Aí ele olhou para cima. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então vem para o meio, olha para cima. Não importa o que você está vivendo, o que você está fazendo, se você tem algum problema, algum vício, alguma deformidade espiritual, olha para cima, olha para o Senhor vai te curar, o Senhor vai te libertar disso. Depende de você abrir o seu coração, abra o seu coração. Você está preso, você está preso em jogos, está preso no cigarro, está preso na bebida, olha para cima.
Vem para o meio. O Senhor vai te curar, vai te levantar e vai te fazer um vaso nas mãos dele para ser usado nessa obra maravilhosa que muda as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Então, louvor é até um louvor das crianças. Lembrando que daqui uns dias, eu tenho a impressão que é dia 18, é o evento das crianças na Igreja Maranata 2, atrás do hospital onde eu estou. Tá? E nós já vamos aproveitar e já vamos passar uns louvores a mais de criança. Esse tem a ver com a mensagem de hoje. É Jesus cura e salva. Vamos ouvir.